Bem, eu sou a professora Giane e hoje vou acompanhá-los na aula sobre o Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Antes de falar um pouco mais a respeito dessa data, vamos voltar um pouquinho no tempo para pensar como que viviam os índios aqui no Brasil. Quando os europeus chegaram ao Brasil, esse território era povoado por indígenas. A presença dos índios nas terras que viviam no Brasil é muito anterior à chegada dos portugueses. Eram mais de 1.000 povos espalhados por todo o território brasileiro. Devido à ganância, muitas tribos foram completamente extintas e atualmente tentamos resgatar essa cultura e não deixá-la morrer e tentar preservar essa memória cultural para que as novas gerações possam conhecê-las. Antes de falar um pouco mais sobre essa data, vamos ver alguns costumes e como os indígenas se organizam. Os indígenas vivem em pequenos grupos espalhados pelo território e organizados em tribos. As moradias indígenas variam segundo o costume de cada grupo, porém, a oca é a habitação indígena mais comum. Os corumins, como são conhecidas as crianças indígenas, também têm suas obrigações. Elas aprendem desde cedo as atividades que exercerão na vida adulta. A educação tradicional indígena é feita na prática e prepara o índiozinho para a vida na floresta. Nas tribos indígenas, o trabalho é dividido de acordo com o sexo e a idade. Os homens são responsáveis pela caça, pesca e proteção da aldeia, fabricam ferramentas e instrumentos de caça e pesca e pela construção das ocas. As mulheres são responsáveis pelos cuidados das crianças, plantação dos alimentos, como mandioca, o milho e o arroz, e além disso, as mulheres fabricam objetos de cerâmica, artesanato e tecem reis. As tribos indígenas possuem duas figuras importantes em sua organização, o cacique e o pajé. O cacique é o chefe da tribo, ele organiza as atividades diárias e orienta os índios, e o pajé é o líder religioso e responsável por passar adiante a cultura, a história e as tradições da tribo. Ele também possui a função de curandeiro da tribo, pois conhece todos os rituais e poder de cura das plantas. Agora que sabemos um pouco mais a respeito sobre como vivem os indígenas, vamos falar sobre a comemoração do Dia do Índio. Essa data foi oficializada em junho de 1943, onde líderes indígenas zelavam pelos seus direitos e conscientização da população. Estudar os indígenas e sua cultura é importante porque os índios foram os primeiros habitantes do nosso território e contribuíram para a formação do povo brasileiro. Temos que pensar a respeito sobre a visão de que os índios são selvagens e primitivos e não possuem uma história, e que estão sendo ameaçados de serem despejados de suas terras.